Missa do domingo, 2 de julho de 2023, equivale ao 13º domingo do tempo comum, solenidade de Pedro e Paulo. Meus comentários e reflexões sobre a mesa da palavra de hoje. Começamos com a nossa historinha tradicional. Famoso construtor, um arquiteto reconhecidíssimo, planejava sua obra-prima. Aquele seria o maior e mais belo palácio já visto. Todos os que o vissem se encantariam e fariam tudo para vir morar nele. Precisava ser firme na construção. E assim ordenou aos seus empregados que procurassem as melhores e mais fortes pedras que encontrassem. O castelo iria resistir aos furacões e às maiores tempestades. Passou-se um tempo e o chefe dos pedreiros chegou, lhe dizendo que tudo estava preparado. A construção poderia ser iniciada. Cuidadoso, lá foi ele averiguar se as pedras recolhidas eram mesmo as de melhor qualidade, conforme tinha especificado. Ao examiná-las, duas lhe chamaram a atenção. Aquelas não eram definitivamente dessas pedras comuns de toda a obra. Teve certeza que sua construção seria levantada com muita beleza e segurança. Mandou então que a primeira delas fosse colocada como a base principal daquele seu castelo. Ela foi posta de tal forma que nada, nem ninguém, seria capaz de movê-la 1 milímetro que fosse. A outra pedra foi guardada. Imaginava colocá-la em um ponto-chave da obra. A construção acabara, enfim, sem que o construtor encontrasse função para ela. O castelo cativava todos que de longe viam suas torres. O problema é que somente aqueles que passavam pelas vizinhanças é que podiam ver a beleza da construção, é que podiam usufruir dele. Foi então que o sábio construtor encontrou, enfim, a função para a pedra guardada: enviá-la mundo afora para que todos vissem de que era feito o seu castelo e o quanto era firme, belo e acolhedor, para que, através de tão formosa pedra, tivessem todos o vislumbre do encanto e importância daquilo que havia construído. E foi por isto que uma primeira pedra permaneceu sustentando a casa, enquanto a outra ia rolando pelas estradas, pelas cidades, divulgando entre todos os povos as maravilhas do seu construtor. Celebramos neste domingo a festa dessas duas pedras tão importantes para a igreja. Pedro, aquela pedra fixa sobre a qual o construtor sobe as paredes da sua igreja, e a outra, Paulo, a pedra que ele envia mundo afora para que ninguém ficasse de fora da boa nova daquela realidade maravilhosa. Fazendo um exercício absurdo, imaginemos como teria caminhado a igreja e o que estaríamos fazendo hoje, acaso os dois houvessem recusado a missão de apóstolos do reino. Ao viver incansavelmente tudo o que nos legaram, nem dá para se ter a noção do quanto teria ficado a igreja mais pobre sem essas duas pedras preciosas que deram tudo, até a vida, pelo Evangelho. Será que se não tivesse havido esses dois gigantes, viveríamos hoje no segmento ou a fé teria ficado mais restrita ao Oriente? Pedro e Paulo, dois homens com competências, habilidades e atitudes totalmente distintas.
apóstolos que se complementam em suas tantas e profundas diferenças. Um amigo me dizia que via Pedro como o hardware da igreja. Deu-lhe a base, proveu a estrutura para que nela pudessem ser instalados os softwares. Paulo é esse primeiro software. Programa poderoso que, como as redes sociais de hoje em dia, espalhou-se qual rastilho por toda a terra. Dois missionários que podem também ser comparados ao movimento do automóvel. Pedro é aquele que cumpre a função do freio, evitando que o excesso de velocidade faça com que acabe se perdendo. Mantém-se na retaguarda da fé. Toma posições conservadoras e mesmo polêmicas, como a da circuncisão dos novos cristãos não oriundos do judaísmo. Paulo é o que atua como acelerador desse carro, exige velocidade e cuida para que a lei não se sobreponha ao espírito. Pedro, homem rude, oriundo das classes menos favorecidas, um simples pescador, bem provavelmente analfabeto, homem impetuoso que se lança para ferir aquele que veio prender seu mestre, ao mesmo tempo em que o renega enfaticamente, eis que 3 vezes, pouco tempo depois. Pedro, que acredita e faz linda profissão de fé, ao mesmo tempo em que duvida e se afunda nas águas. Pedro, que aceita a delegação do Senhor e assume o serviço da liderança na igreja nascente. Dois homens interessantes, riquíssimos em humanidade, duas pedras básicas da igreja que Deus vai transformando. Como em Maria, o Senhor faz neles maravilhas, provas de que todos temos jeito. Ele transforma um assassino e um mentiroso em dois santos incríveis, e que tanto fizeram pela fé como discípulos missionários de Jesus. Paulo, cidadão romano, antigo aluno da melhor escola rabínica, a do sábio Gamaliel, homem de vasta cultura, leitor e escritor de várias línguas, inclusive o grego, que exercia naquela época o papel que o inglês tem para o mundo hoje. Paulo, homem que não quer saber de Jesus e nem de seus seguidores, persegue-os para que não se propaguem, ao contrário, que fossem todos exterminados. Ao mesmo tempo em que se transforma naquela pedra peregrina que desconhece limites e fronteiras. Quando as diferenças são usadas com espírito, ou seja, criativamente, elas se tornam complementares. E aí o conflito deixa de ter sentido, eis que as competências únicas de cada um dos dois são somadas, gerando sinergia, na qual a soma de um com o outro dá um resultado muito maior do que dois, como seria de se prever na aritmética. Peçamos ao Senhor que suscite em cada um de nós o ardor apostólico e missionário de Pedro e Paulo, para que tenhamos mais coragem de assumir nosso caminho com Jesus. Para ajudar na reflexão, 3 questões. Que tipo de pedra eu sou na construção da igreja? Com qual dos dois, Pedro e Paulo, mais me identifico? Estou aberto para me aproximar daquele outro do qual não me sinto tão semelhante? Como se dá o meu convívio com os diferentes na vida diária? Hoje, domingo, temos esse comentário mais longo, mas continuamos com os nossos Evangelho em 1 minuto, não é? Aqui nesse nosso canal. Um bom domingo a todos. Viva São Pedro, viva São Paulo.